Noite, oficialmente falando, nós temos hoje aqui uma programação na qual a gente vai, então, continuar falando de dinheiro, né? Muita gente gosta de dinheiro, e aí vamos ver como é que se estrutura essa questão monetária. E aí a gente vai, então, trabalhar algumas palavras originárias, né, lá do latim, por exemplo, ou do próprio grego, no qual a gente tem algumas palavras atualmente, por exemplo, como pecúnia, né, que diz respeito a dinheiro, capital, que diz respeito a dinheiro, né, a renda per capita, né, tipo a renda por cabeça. Então, são palavras que estão muito próximas dentro do universo da questão financeira ou da questão, antes de ser financeira, a questão é monetária. Vocês estão entendendo isso? Então, ou seja, antes de eu ter um sistema financeiro, eu tenho primeiro um conceito de moeda, um conceito de dinheiro, o estabelecimento de um valor dado a um objeto. E aí, com base nessa organização monetária, eu tenho uma organização financeira em que o money, né, o dinheiro, ele é utilizado para intermediar uma série de relações, seja ela relação entre produto e o seu consumo, entre o serviço e o seu consumo, o seu benefício dessa coisa, e até mesmo o dinheiro com dinheiro, né? Você compra e vende dinheiro. Aí, nessa compra e venda de dinheiro, entra um outro elemento que é o prazo. E aí, com base no prazo, entra outro elemento que é o juro, né? Que é o ganho de capital ou a perca de capital dentro de um processo econômico e financeiro. Entendeu? Então, nós temos aí uma série de questões que a gente precisava de ver, e aí eu vou começar aqui com alguma apresentação, e a gente já vai caminhando com essa aula, porque semana que vem a gente tem que fazer prova também, né? Tem pessoas perguntando, mas como é que é essa prova? Eu não sei te responder porque eu ainda não elaborei a prova, então não tenho a mínima ideia de como essa prova vai ser. Eu só tenho uma única certeza, né? Que essa prova vai ser em cima dos conteúdos que nós estudamos até aqui, desde a primeira aula. Então é importante que você visite lá o blog, que você baixe os textos, que você baixe os slides, leia tudo com muito detalhe, né? Então, no campo, no ponto de vista de estudar, não apenas só ler por ler, mas estudar, porque em cima daquelas informações lá, você vai ser questionado, e aí vamos ver se você vai sair bem ou não vai sair tão bem assim. Uma coisa que é muito importante, principalmente para quem está chegando na FAI agora, é que a média da FAI tem uma forma de, quem sabe, você tirar zero na N1, coisa que nunca aconteça, né? Se você tirar zero na N1, você tem chance de ainda passar de ano, entendeu? Por quê? Porque a média da N1 ela tem um peso de 40% da média final dos 10 pontos. E a média 2, a N2, ela tem 60% desse valor. E depois você ainda tem a N3 que você pode fazer, né? Que aí ela reduz a média para 60. Então, se você tirar 70 na N1, tirar 70 na N2, você passou de ano, tá pronto, concluiu a disciplina. Agora, se você chegou lá no final do semestre e tirou lá uns 50, por exemplo, ou você pode tirar no mínimo 40. Terminou o semestre, você está com 40 na sua média. Você pode fazer uma N2 desculpa, uma N3, e essa N3 você tem que tirar 60. Aí você soma com os 40 e aí você vai com a média assim que você está aprovado. Entendeu? Então tem chance de você resolver o processo com duas provas só, N1, N2, 40 na N1 e 60 na N2, ou você pode também incluir no seu processo uma N3, né, uma terceira nota. Mas então, por favor, não se desespere, não sofra por antecipação, mas estude. Estude com muito cuidado, estude com muito carinho, estude com muito apreço. Se sirva aí do privado, manda pergunta, que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo, né? Mas que seja, assim, uma experiência de fato, uma experiência intelectual, né? Que você passe pela faculdade e você se torne uma pessoa de nível superior, e não simplesmente uma pessoa de nível inferior, que veio lá do ensino médio
e continua na mesma, né? Você precisa dessas experiências para que você suba, né? Então, eu só quero deixar à disposição aí, se precisar, entre em contato para tirar as dúvidas conceituais, né? Mas para que você tenha dúvida, você tem que fazer as leituras que vão te dar aí o suporte que você precisa para essas questões. Vamos dar uma olhadinha aqui no blog, que está à sua disposição. E aí a gente vai dar uma olhada aqui aonde tem texto e o que é importante que você estude. Vamos voltar lá na primeira aula, na aula 1. Aqui, o preâmbulo da disciplina. Deixa eu só confirmar se tem material aqui de estudo. Então, apresentação de disciplina, tópicos. Então, aqui foram questões um pouco mais genéricas. Então, na aula 1, a gente não vai ter um texto que vai, então, no qual nós vamos nos basear. Mas na número 2, olha, já é tema da aula. Gente, nessa aula número 2, nós tivemos 3 encontros, né? Aqui está a gravação do primeiro encontro, aqui é do segundo encontro, aqui do terceiro encontro, entendeu? E aqui está o material. Que material é esse, professor? É o próprio, os slides, né? Aí na segunda aula, alguém reclamou, mas é importante ter o texto, né? O texto ajudava a gente a ler. Então você tem aqui os slides e você tem o texto que está escrito aqui, entendeu? Então você pode ler isso aqui. Eu posso muito bem, ó, já vou dar uma dica de questão de prova aqui. Eu posso embaralhar isso aqui, entendeu? Embaralhar aqui a definição de empresas, colocar aqui em famílias, certo? E aí colocar um VOF. Então eu posso muito bem colocar aqui uma questão tipo assim, ó, as famílias. As famílias são representadas por pessoas jurídicas. E aí, verdadeiro ou falso? É falso, porque quem são representados pelas pessoas jurídicas são as empresas. As famílias são todos os seres humanos, pessoas físicas. Entendeu? Então, ou seja, presta muita atenção nesses detalhes do texto, porque são perguntas assim, então, se pensar em como vai ser a prova, que eu não sei, a prova não está pronta, mas são questões feitas dessa forma, né? Então, você estude bem esses detalhes. Tudo bem, meninos? Tá tranquilo? Dá para estudar nessa perspectiva? Tudo bem, meninos, ou não tudo bem? Aí eu fico vendo a Sara com o olhar dela de suspense ou sei lá, né? Mas é isso aí. Então, faça as leituras. Vamos reduzir um pouco, assim, não vamos abrir muito, né? Então, vamos ficar com esse texto. Olha, presta atenção. Texto da aula que está aqui, aula 2. Então, a gente vai fazer questões com base nesse texto que está aqui dentro, né? E também nos slides, tá? Então, olha, tem muitos elementos aqui, muitas questões aqui, que foi até material daquele seminário que vocês fizeram, entendeu? Olha aqui, o cálculo do PIB. Então, são esses pontos aqui. Leia com cuidado esse texto e aí você vai ter muito sucesso nesse processo. E aí, nós vamos fazer só esses dois conteúdos, que é o conteúdo daquela aula 2 e o conteúdo da aula 3, que é a questão da relação econômica do Estado, aquela questão da participação do Estado na economia, entendeu? Então, da mesma forma, tem aqui um material, olha, tem uns slides, e esse material não tem texto, porque foi, na verdade, o nosso texto é a Constituição Federal, e aí nos slides eu coloquei apenas os artigos que nos interessavam para fazer esse estudo. Então, você estuda os slides. E aí eu vou tirar as perguntas baseadas nos slides, esses slides que estão aqui, ó. Clica aqui no material para baixar os slides. Certo? E a gente reduz a matéria dessa prova da semana que vem apenas nesses dois conteúdos. Aula 2 e aula 3 do blog. Anotado, conferido? Então, só estuda esse ponto aí. E aí, aproveitando, só não está aqui o Ender, né? Vamos dar uma olhada aqui já e definir o conteúdo da teoria geral do Estado, né? Que, na verdade, é aquelas teorias que nós vimos lá, aquelas aulas iniciais, né? Aí, no caso, a teoria do Estado até tem mais material um pouquinho, né? Que, olha, seria a questão do poder na história. Vamos combinar bem aqui. Vamos deixar o poder na história para lá. E para teoria do Estado, nós vamos estudar, olha, teoria de origem do Estado, aquela que fala da origem familiar, pela força patrimonial, aquelas questões lá, a questão teológica. Nós vamos estudar, vamos cair nessa prova também. Aula 4, deixa eu voltar aqui na aula 4.
Aula 4, que foi sobre as teorias de justificação do Estado, quando a gente viu lá o Hugo Grotius, o Oppenheimer, aquelas teorias, e Hobbes e Locke. A gente, então, vai ter essas três conteúdos, né? 3 aulas, 3 conjuntos de aulas aqui. Então, seria a aula 6, 5, 4 e 3. 3, 4, 5 e 6. Então, baseado assim. Então, aquele conteúdo sobre poder não vai cair. A gente deixa ele de fora, certo? Que aí vocês até fizeram um trabalho um pouco mais de discursivo sobre ele, então fica lá, aquela avaliação da questão do poder na história fica fora. Então vai entrar só aquelas teorias não racionais da origem do Estado e aqui o Hobbes e o Locke. E na outra oportunidade a gente faz sobre o Rousseau. Certo? Então, de teoria geral do Estado, aula 3, 4, 5 e 6, né? Isso. 3, 4, 5 e 6. E economia, a aula 2 e 3, né? Então, está combinada a questão dos nossos conteúdos aí. Aí agora, nós vamos então meio que começar um novo conteúdo, mas esse conteúdo está um pouco de revisão também na economia, né? Aquilo que nós começamos a estudar lá, da questão da econômica e monetária. Deixa eu abrir de novo aqui. Economia. Vamos entrar na aula de hoje aqui, olha. Principais funções da moeda, política monetária. Essa aula aqui está planejada para uns 3 encontros nossos, mais ou menos, entendeu? Então, nós vamos começar hoje com esse material aqui. Logo que eu tiver um tempinho aqui, que foi muito mutuado, eu vou colocar os slides da parte 2 dos slides e um questionáriozinho, uma tarefinha muito básica mesmo, né, só de marcar X mesmo, e a gente vai ver lá. Então, olha só, nós temos aqui o texto dessa aula, eu vou abrir aqui só para que vocês verifiquem. Porque nós estamos fazendo uma dinâmica totalmente diferente do que a gente fazia antes, entendeu? Sempre que eu dou aula no ensino superior, já tem uns 11 anos, mais ou menos, uns 12 anos, mais ou menos, sempre você lê o texto e depois a gente tem a aula. Aí, com o tempo, né, parece que as coisas vão amolecendo e vão ficando mais de algum outro jeito diferente. Aí a gente começou a olhar o texto tipo na aula só. Agora, o que está acontecendo? A gente dá aula para depois vocês verem o texto. Isso é uma pobreza sem tamanho, viu? Porque aqui no ensino superior, claro que você está no primeiro período, mas aqui no ensino superior é o momento de você discutir o texto com o professor. Então, não é mais aula, não deveria ser, pelo menos aula igual lá no ensino médio, do professor estar ensinando as coisinhas mínimas para vocês. Já seria mais um nível de vocês discutirem, debaterem os temas estudados. Então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu nunca deixei de colocar o material aqui à disposição e está aí à disposição para que vocês leiam. Né? E eu tenho certeza que entre vocês tem pessoas que nunca abriram um texto desse para ler e nunca baixaram um slide desse aí, nem para ficar ocupando espaço na memória do seu aparelho. Então, ou seja, se é o caso, então vamos mudar um pouco a atitude. Vocês têm muito poucas disciplinas aí no primeiro período. Né? Quando eu fiz faculdade, do começo ao fim, eu tinha no mínimo 6, 7 disciplinas. Eu tinha 6 aulas por dia, né? Todos os dias. É assim, claro que a minha história não tem que ser a história de vocês. Mas o sucesso, né, que a gente conseguiu poderia ser o mesmo, né? De vocês aí terminarem a faculdade, fazer pós-graduação e, de fato, entrar no mercado de trabalho conforme o seu desejo. Mas, para isso, meus queridos e minhas queridas, tem uma concorrência aí, tem uma série de seleções aí para ser feitas, e aí você precisa se qualificar. Não tem jeito. E nós, das ciências humanas, nós aqui do direito, nós das ciências sociais, o nosso jeito de estudar é meter a cara no livro, afundar a cara nos livros, né? Espirrar com livros aí morfados e antigos, porque aí são fundamentos dos saberes que a gente precisa para trabalhar na atualidade. Então, o caminho é esse, né? E é bom, viu? Dá para ser feliz, eu te garanto. Pode, não tenha medo. Não tenha medo. Então, tá aqui, olha. Principais funções da moeda. Então, olha aqui. Eu fui lendo esse texto e fui fazendo os slides, né? Só para vocês terem uma ideia. Esse primeiro tópico aqui, eu vi uma questão de história, eu coloquei lá no slide, tal.
até chegar aqui, olha. Então, ou seja, 2 páginas completas do livro deram 29 slides. Entendeu? Assim, que eu fui fazendo coisas que eu achava que era importante e agregando de informações aí para a gente discutir. Depois, na segunda parte dos slides lá, começa aqui demanda e oferta de moeda, e deu aí coisa, parece que uns 59 slides, mais ou menos, né? Porque, na verdade, então, o texto é curto, você pode ir direto no texto, dissecar o texto, tá ótimo, e você pode, então, acrescentar informações no slide. Porque a gente faz os slides não é para ser conteúdo. O slide é mais para ter assunto, né? A gente joga um slide lá para ter um assunto para a gente discutir. Então a gente não fica só lendo slide, passa slide, lê slide, passa slide, lê slide, não. O slide é mais para dar uma chama para a gente discutir sobre um assunto. E aí eu fiquei muito pensando num ponto que a Aissa falou, né? Às vezes você fala do antigo, fala do atual, e aí a gente fica um pouco confuso, né, quanto a essa questão. Mas é um esforço que a gente tenta fazer de tentar atualizar o assunto, entendeu? Mesmo que aqui nós estamos trabalhando teoria, e a teoria a gente olha lá para o passado mesmo. E aí, para tentar dar um sentido para aquilo que estava no passado, a gente coloca e mostra alguns indícios que tem aqui no presente, né? Mas é importante vocês fazerem comentários tais como esses, para que a gente possa, então, nos balizar aqui e, de fato, fazer uma coisa significativa, um aprendizado aí que dê certo para todo mundo, principalmente para vocês, certo? Então, desde o primeiro dia, eu sempre falei para vocês, falem o que querem falar, comentem, perguntem, né? Então, faça para que a gente, de fato, tenha aí um contato. E aí, essa atitude, assim, tipo, eu não vou mexer com ninguém para ninguém mexer comigo, né? Como eu suponho que algumas pessoas entre vocês têm. Não, eu vou ficar na minha aqui, quietinho, caladinho. Não me provoque, então eu não provoco ninguém. Essa atitude não é muito saudável, né? E não é muito boa para a gente aqui, não. A gente precisa, de fato, de criar esses momentos de debate. Fala, mas o que eu vou falar? Eu não estou sabendo nada disso. Aí fala o que você não está sabendo. Fala que esse ponto não está encaixando. Aí a gente tenta achar uma forma aí de encaixar, de costurar, de colocar no lugar, e aí vai fazendo significado, entendeu? Agora, se você ficar, não, vou ficar caladinho aqui, deixa eu passar essa aula, aí, de fato, não vai ter aderência, como falam aí por aí, certo? Então, tá aqui o texto, e aí, como eu disse para vocês, a gente vai olhar com base, principalmente aqui, nos slides que já estão à disposição aqui. Clique aqui para baixar os slides 1. Hoje ainda eu vou colocar os slides 2 para já ficar preparado, e a gente vai ter aí essa aula e mais umas 2 para frente para a gente estudar esse material. Não preocupa com esse número aqui não, porque esse número é do ano passado. Pode falar, quem quiser. Professor, onde é que tem esse material de apoio que eu não achei? Eu publiquei no blog. Está na aula 4, Fundamentos da Economia, né? O site lá é Economia, Caio Maluf e tal, né? Você tá com o endereço do blog aí, Maurício? Você lembra dele? E aí tá no material da aula 4. Aí só confirma pra gente para ver se tá tudo certo. Se eu tenho que corrigir alguma coisa. Eu fui direto para a aula 3, aí eu não tô vendo a aula 4. Ué, mas ela apareceu aqui para mim. Será que... Deixa eu só ver de novo aqui. Eu vou atualizar aqui, talvez seja porque esteja salvo a aula 3. Mas leia lá em cima, na primeira, lá na barra de endereço. O que está escrito lá? Economia caiomaluf.blogspot.com/2021/aula 3. Pois é, isso é aula 3. Então apaga tudo e deixa só no ponto .com. Deixa só o ponto .com e apaga. Aí dá um enter, aí você vai entrar em todas as aulas do blog. Aí a primeira delas, que vai aparecer, é a 4. Deu certo. Isso. Que aí você estava salvo só aula 3 mesmo. Então vamos lá, meninos e meninas. Estamos aqui. Nós temos como objetivo dessa aula de hoje, olha aqui, reconhecer as funções da moeda em uma economia, né? Aí faz parte do desenvolvimento das aulas futuras aqui, ainda continuar aqui com esses pontos, que é identificar o instrumento da política monetária do governo,
talvez esse ponto aqui é o ponto mais importante para a gente, né? Para que aí a gente vai verificar o hoje, entender um pouco o hoje que acontece aí. Até no momento de você financiar uma casa ou financiar um carro, fazer uma dívida, uma dívida grande, né? Uma dívida de muitos anos aí para pagar um valor mais alto, verificar como que tem um monte de movimentações para essa coisa acontecer, né? Então, uma vez minha mãe queria vender uma casa e na época era o governo da Dilma. Eu acho que foi no início do segundo governo da Dilma, né? E aí queria vender essa casa e tava a placa aí, ninguém aparecia, ninguém ligava, tudo. E a gente comentando nos corretores, como, não, mas é porque nós estamos numa época agora e o pessoal tá com medo, né? Início de ano, o pessoal tá com medo de gastar, então fica guardando dinheiro, né, para esperar um pouco de oportunidade de negócios, né? E aí tem todo o sentido. Tem uma época para se vender carro, tem uma época para se comprar carro, tem uma época para se comprar casa, uma época. Essa história de época tem a ver com essas políticas monetárias que se estabelecem dentro dos governos, entendeu? Então, são organizações que o governo faz para que se estabeleça aí uma taxa de juros, para que se estabeleça aí uma oferta de créditos aí para a população no modo geral. E quem analisa essas questões de uma forma um pouco mais macro, né, um pouco mais ampla, as pessoas acabam, então, verificando esse comportamento do mercado, né? Essa forma do mercado agir mediante as questões políticas, financeiras e econômicas do país no qual se vive, né? Então, ou seja, nós estamos aí numa época, a questão da pandemia e a questão econômica totalmente afetada pela pandemia. Aí você vai comprar aí periférico, computador, essas coisas todas, você está no preço lá nas alturas, né? Aí, é porque isso aí é cotado em dólar, então na crise o dólar então está retraído, então as coisas ficam um pouco mais caras, né? Então, são situações assim que complica muito a realidade social das pessoas, principalmente as mais pobres, claro, né? Mas que dá muita vazão para aquelas pessoas que estão aí movimentando grandes empresas e uma alta quantidade de dinheiro, e aí acaba, então, aproveitando essas nuances do mercado, e o governo trabalha também em cima dessas questões, estabelecendo uma política monetária. Então, o que seria uma política monetária? Seria as medidas, né? Então, pensa nisso. As medidas que o governo faz para valorizar o seu dinheiro, entendeu? E às vezes as políticas que ele faz para valorizar o dinheiro pode ser até dar dinheiro para os outros. Pensa numa situação como essa, né? Às vezes ele vai recolher o dinheiro, esconder o dinheiro, às vezes ele vai oferecer o dinheiro, entendeu? Então tudo isso vai então agregar essa valorização monetária do nosso dinheiro. Mas enfim, eu só estou introduzindo aqui e a gente vai verificar essa situação. Olha lá, existe um processo de criação, certo? De criação de valor da moeda, e existe um outro processo diferente, porque esse de criar valor na moeda é um processo de fortificar e fortalecer a moeda, o dinheiro, né? Fala moeda, o dinheiro do país. E um outro processo que é impressão de moeda na economia, entendeu? Então, quando eu imprimo moeda lá na Casa da Moeda, no Banco Central, quando eu começo a soltar dinheiro aí, eu vou estar gerando uma coisa chamada inflação. Quando eu gero uma inflação, eu estou diminuindo o valor do meu dinheiro, né? E outra medida seria aumentar o valor do meu dinheiro. Para mim aumentar o valor do meu dinheiro, eu tenho que aumentar a produtividade do meu país e fazer com que o meu dinheiro, né, o meu dinheiro, o dinheiro do nosso país inteiro, ele sirva para a produtividade do nosso país. E em situações de crise, muitos países acabam por imprimir mais dinheiro, coloca dinheiro no mercado e os produtos vão caindo o preço, né? Vão caindo o valor, aumenta-se o preço, mas cai o valor. Quando se precisa de muito dinheiro para comprar uma coisa que não é tão interessante assim. Vamos seguir aqui para a gente então ver essas questões todas aí, certo? Então, o primeiro ponto aqui, a moeda, ela contribui com o crescimento, com a estabilidade financeira e a existência de um comércio exterior de uma economia, né?
Então, a gente poderia combinar de vocês fazerem, tipo, seus preconceitos. Eu sei que vocês, a Isadora me disse uma aula atrás, porque nós estamos distanciados, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, e aí faz com que a gente fica tímido, que a gente às vezes não quer participar, né? Mas eu queria, assim, insistir isso com vocês. Será que eu poderia convocar vocês aqui? Já é para de fechar a nota, eu vou dar ponto, né? Sei lá o que vocês querem, o que motiva vocês. Porque agora eu só posso dar ponto, né? A distância a gente não pode dar outras coisas. Né? Não tem jeito de dar chocolate, não tem jeito de pagar cerveja, não tem jeito de fazer nada nesse sentido aí. Mas, assim, vendo um slide desse aqui, porque aí se você fala alguma coisa naquilo que você tem como preconceito, né, ou ideia formada, a gente pode comentar e quem sabe, discutir um pouco melhor. Poderia ser assim? O que então você viu aqui como relação da moeda com esses elementos outros aqui que está escrito nesse slide? Posso convocar? Isadora, vai lá. Professor, Sim. mas você disse agora anteriormente que às vezes isso pode complicar mais a situação, né? O que, Isadora? Que quando que gera mais moeda e aí os valores dos produtos só vão caindo. Sim. É o perigo da inflação. Né? Isso. Isso é o que eu disse. Imprimir moeda, entendeu? Imprimir dinheiro. Lá no Banco Central faz essa questão dessa impressão de moeda e vai soltando volumes de dinheiro no mercado aí. Quando colocou aquela nota de R$ 200, entendeu? É um pouco nessa perspectiva. Porque aí o que acontece? Se você tem R$ 50 na sua carteira, você está pensando que eu estou falando um exemplo, mas pensa a população brasileira. A pessoa tem uma nota de R$ 50 aí no bolso. Ela está pensando que ela tem muito dinheiro ou ela tem pouco dinheiro? Entendeu? Então, tem que gerar esse valor. A pergunta é, que poder aquisitivo que você tem com esses R$ 50? Entendeu? E agora? Isso nós estamos em 2021. Se você tivesse R$ 50 no bolso lá no ano 2000, o que dá para você comprar com seus R$ 50 lá? Seria muito mais coisa do que se compra hoje ou seria mais ou menos a mesma quantidade? Só para te dar um exemplo, lá no ano 2000, foi o ano 2001, que é o ano que eu fui para Goiânia estudar. Né? Então lá eu tinha casa, eu tinha comida, eu tinha lugar para morar. Mas eu tinha que comprar passe de ônibus para me voltar da escola, eu tinha uma carona para ir para a escola, e aí eu tinha que pagar o passe de ônibus para me voltar da escola. Minha mãe tinha 2 empregos na época, e um dos empregos dela, que era do município de Doverlândia, ela ganhava R$ 360 por mês, o salário dela. E eu ficava com o cartão dela. No dia do pagamento, eu ia lá, sacava os R$ 360 que dá conta, ficava com R$ 50 para minha despesa do mês inteiro lá, do passe de ônibus. E eu organizava, ainda dava para mim ir no cinema uma vez por mês. Então, todo mês eu tinha, por lei, ir no cinema. Com esses R$ 50 eu fazia essa despesinha. E aí depositava os 310 que sobrava na outra conta dela, que é onde ela recebia o outro salário dela, que ela era funcionária do município de Uberlândia e funcionária do estado de Goiás, né? Então, ou seja, em 2002, 2003 foi essa a minha realidade. Passava um mês com R$ 50, né? E passava relativamente na capital bem, né? Com transporte e tudo mais. E aí hoje você faz as suas compras, né? Vai numa lanchonete com R$ 50. Se você sai de lá com muita coisa ou com pouca coisa, né? Então, o que aconteceu nesses 20 anos que se passaram? Aconteceu uma desvalorização do dinheiro. Você está entendendo? Então, o dinheiro entrou num processo de desvalorização, de modo que, para mim fazer os meus rolês que eu fazia naquela época lá com R$ 50, talvez hoje eu precisaria aí de, sei lá, para gastar. Porque, só para começar, o valor do ingresso do cinema naquela época que eu ia no meio da semana e pagava R$ 7, hoje o ingresso está em torno de uns R$ 20. Então, ou seja, subiu 3 vezes. Triplicou o valor, entendeu? Então, para mim passar no rolê um mês lá, isso é o ingresso. E tem outras coisas mais que se tem aí. Entendeu? Então, aí o que acontece? Hoje eu preciso de uma nota de R$ 200.
Por quê? Porque aquela notona de R$ 50 que eu passava um mês gastando, hoje talvez eu gasto num período, né? Conforme o restaurante que eu como, não dá para pagar o almoço, entendeu? Então, é essa situação. Então, ter uma nota de R$ 200 hoje na carteira não é uma nota tão alta assim. E o governo vai criando uma nota de 200, daqui a pouco cria uma nota de 500, uma nota de 1.000, uma nota de 5.000, uma nota de 10.000, uma nota de 50.000 cruzeiro, e eu fui criança no tempo em que nós tínhamos uma nota de 50.000 cruzeiro. E com essa nota eu ia no boteco e comprava balinha com ela. Entendeu? E aí o que aconteceu? Trocou a moeda. Trocou a moeda e com valor de 2.750 cruzeiros reais, comprou-se R$ 1. Entendeu? Então a transformação da moeda do plano cruzeiro para o real foi isso. A cada 2.000 dinheiro, 2.750 dinheiro, eu comprava apenas um novo dinheiro. Entendeu? E agora está caminhando de modo que esse dinheiro ele era forte naquele momento lá, era muito forte. Com 1.000 cruzeiro, eu comprava um bombom, né? Um bombonzinho assim. Com R$ 1, eu comprava a caixa de bombom. Então, só para vocês terem a noção aí da proporção do dinheiro. E isso eu tinha 10 anos de idade, eu lembro como se fosse ontem, como que eram essas relações aí. E eu só estou fazendo a comparação da nota de 1.000 cruzeiro e de R$ 1, porque elas eram parecidas. As duas eram verdes, né? A de 1.000 cruzeiro e a de R$ 1. E eu sofri com isso, porque eu tinha ganhado R$ 1, comprei uma caixa de bombom. Quando acabou, eu tinha 1.000 cruzeiros, eu fui lá comprar uma caixa de bombom e não deu uma caixa de bombom. Né? E eu senti que eu estava sendo enganado, eu senti que o moço estava me roubando, alguma coisa nesse sentido aí, lá nos meus 10 anos de idade. Né? Então ocorre esse processo e a política monetária faz isso, entendeu? Agora, olha para o dólar. Né? O dólar sempre foi o dólar. Né? E aí a gente vai vendo o real fazendo essas mudanças. Se for pensar nos pesos argentinos e outras moedas de outros países mais fracos, né? A gente olha para o dólar está lá. O dólar sendo dólar, né? Quando teve essa mudança lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo do Itamar, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda na época. Então, o real, ele era mais forte que o dólar, né? Com 90 centavos de reais, eu comprava $1 naquele momento lá. Aí, quando chegou o governo Lula, era a meta dele, que o salário mínimo fosse $100, né? E conseguiu chegar nessa meta. Mas depois acabou que o dólar continua forte e o real foi, de alguma forma, enfraquecendo nesse processo. E hoje você precisa de quantos reais para comprar $1? Entendeu? Então, você teve uma época aí, de 20 anos atrás, que você podia, então, com R$ 1 comprava $1 e sobrava dinheiro. Hoje você tem que juntar aí R$ 6 para você comprar $1, né? E vai nessa proporção do valor. Então, o dólar continua sendo forte e o real está se enfraquecendo de alguma forma. E como é que ele vai se fortificar? Produtividade. O Brasil tem que ser produtivo. O Brasil tem que ter uma moeda forte. Olha aqui no slide. Se essa moeda for forte, né? Bom, eu acho que eu tenho que falar outra coisa para vocês. O que dá o valor para nossa moeda? Seria tudo aquilo que nós temos no país. Tudo, 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 tudo. As nossas casas, os nossos carros, os nossos prédios, as nossas fazendas, as nossas indústrias, tudo que tem no país é o que valoriza a nossa moeda, entendeu? E se você for, Sara, me fala uma coisa, o que é mais caro? Seria as propriedades que existem nos Estados Unidos ou as propriedades que existem no Brasil? Se você fosse tirar um dinheiro para comprar ou o Brasil ou os Estados Unidos, aonde você teria que usar mais dinheiro para comprar? Comprando o Brasil ou comprando os Estados Unidos? Aonde é mais caro? Eu vou chutar, acho que no Brasil. Você acha que o Brasil seria mais caro que os Estados Unidos? Sim, eu acho. E em que ponto você pensou para responder isso aí, assim, nesse chute seu aí? Porque no Brasil é mais caro. O que tem de melhor no Brasil do que nos Estados Unidos para tornar o Brasil mais caro?
na sua opinião? Eu acho que lá para fora a economia é melhor. Não sei. Agora pensa. Você conhece carro importado? Você conhece os carros dos Estados Unidos? Você tem noção de algum produto Não. dos Estados Unidos? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, por muito tempo, o nosso carro básico, né, era um carrinho de 2 portas, com o vidro você tinha que ter uma maçaneta para abrir, né? O carro zero do Brasil era essas condições aí. Enquanto nos Estados Unidos, o carro básico nos Estados Unidos era um carro que já era com câmbio automático. Um carro com câmbio automático no Brasil já é um carro dos tops, né? Aí o que acontece? Hoje já temos carros aí básicos que no básico já tem direção hidráulica e ar-condicionado no carro básico, né? Então é um padrão. Só que esse padrão é um padrão novo no Brasil, que nos Estados Unidos já é velho esse padrão de ser carro automático, ar-condicionado, vidro elétrico, tudo que a gente tem no nosso carro mais top já tinha nos Estados Unidos no carro mais comum, no carro mais popular deles, entendeu? Então esse exemplo mostra para a gente aqui, Sara, que os Estados Unidos é mais caro que o Brasil. O item qualidade nos Estados Unidos é muito maior do que o item qualidade aqui no Brasil. E se fosse usar o dinheiro que se compra nos Estados Unidos, compraria talvez aí, ó, a exemplo do dólar, tá? Compraria uns 6 Brasils, mais ou menos. Entendeu? Porque se eu preciso de R$ 6 para comprar $1, entendeu? Então o dólar é capaz de comprar 6 Brasils aqui. Dá para entender mais ou menos nesse sentido assim? Isso é uma comparação grosseira que eu estou fazendo aqui para vocês, né? E aí os Estados Unidos, que é forte e tal, e ele vai escolher investir aqui no Brasil, né? Ele vai escolher investir no Brasil. O Brasil é fraco. Tudo que vai gerar de riqueza lá no Brasil é uma riqueza que não dá para comprar muitas outras coisas. Então, às vezes, é melhor investir em algum lugar um pouco mais rentável. Ou então vem aqui apenas para explorar. Não, já que lá é fraco, eu vou colocar uma indústria lá. O salário lá é um salário baixo, comparado com o salário dos habitantes do meu país. O material é mais barato, as leis do Brasil são mais fracas. Eu vou pôr minha indústria lá, pago o salário para o povo de lá, pego o produto e vou vender em outro lugar, que nem lá eu vou vender esse produto, porque o povo não tem dinheiro para comprar esse produto. Entendeu? Aí usa daqui o que está usando há muitos anos nos tigres asiáticos. Entendeu? Lá na Indonésia, afora. É onde você vê made in China, essas coisas todas, porque lá exploram a mão de obra barata e aí pulveriza esses produtos para o mundo inteiro. Entendeu? Então é essa situação de só usurpar do outro país. Então não vai fazer negócio com o Brasil. Mas para fazer negócio com o Brasil, antes, esses mecanismos internacionais aí, eles observam, o Brasil está estável financeiramente, né? Se tiver, então vamos fazer negócio com o Brasil, né? Outros países vêm e fazem negócios conosco aqui, certo? E na questão jurídica da coisa aqui, num certo momento, só podia fazer negócio federal com federal, tá? Atualmente, na nossa legislação, já tem condições do Estado de Goiás fazer negócios internacionais ou o município de Porá fazer negócios internacionais, entendeu? O município de Porá fazer um contrato direto, por exemplo, na compra da vacina aí, os municípios podem fazer contratos diretos e fazer essa compra lá na China, lá na Rússia, onde for, para fazer esses propósitos. Antigamente tinha toda essa questão de passar pelo federal para depois ser distribuído nos estados e municípios. Mas a gente tem uma autonomia, né, no executivo, tanto de município, estado e União Federal, de fazer essas negociações aí internacionais. É claro que é muito mais interessante, e eles sempre fazem, as negociações de país com país, né? E depois a coisa é distribuída. Não sei se vocês lembram, há um tempo, quando chegou aquela remessa de vacina, a primeira remessa de vacina que foi aplicada aqui em Goiás, o Caiado saiu daqui 4 horas da manhã, entrou no avião para chegar lá em São Paulo para recepcionar a primeiro lote de vacinas, né? Só que lá estava o ministro da Saúde, então, ou seja, o braço do presidente da República estava lá, então foi um negócio não feito entre Goiás
e o internacional. Foi um negócio feito entre Brasil e o internacional, e aí o Goiás foi lá pegar apenas o lote que foi distribuído para o nosso estado, entendeu? Mas essa relação comercial, no caso da vacina, foi só o Brasil lá comprando e pagando. Na questão que se refere aqui, é o Brasil, tem uma balança comercial, que a gente vai dizer aqui, é o Brasil também vendendo, entendeu? O fato do Brasil comprar do exterior é negativo, viu, Isadora? É negativo. É a mesma coisa da inflação. É bom para o Brasil quando o Brasil tem vendas para o exterior. E o que nós podemos vender para o exterior? O que nós temos aqui? O que você está vendo aí que, na verdade, a gente pode pegar esse produto e mandar para fora? Além do tráfico sexual, além do tráfico de animais exóticos, entendeu? Que ocorre demais aí até hoje. Então, se você está com dificuldade para você visualizar um produto que seja um produto querido pelo mundo inteiro e que a gente podia estar exportando, isso está provando que nós estamos meio fracos na história, entendeu? Agora, se eu acho que é rapidinho, você pensaria, o que tem lá nos Estados Unidos que é doidinho, que se você pudesse, você compraria aqui agora? Já veio alguma coisa aí na sua mente? Ou nada? Ou alguma coisa que tenha na Europa, ou lá em Dubai, ou no Japão, né? Tem alguma coisa que eles usam lá já comum que você queria comprar aqui? Se tivesse aqui, você tivesse condição, você compraria? Ou vocês não estão nem aí para iPhone? Ou vocês não estão nem aí para Ultrabook? Ou você não está nem aí para carro importado? Né? Você está entendendo, então, o nível da reflexão para se pensar? Então, tem países que estão hiper, mega fortes para se fazer um comércio exterior e internacional. E tem países que não tem nada para exportar, né? Ou tem muita coisa para exportar, mas não tem nada que o povo de lá quer, entendeu? E aí é a situação que a gente vivencia. Mas o Brasil exporta muito, tá? No campo aí da soja, no campo da carne, no campo do arroz, no campo do feijão, no campo do café, que foi historicamente constituído, mas ainda tem. Então, nós temos muitos itens de exportação, né? Mas, assim, não faz parte da nossa cultura ficar analisando esses comércios exteriores aí. Certo? Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa aqui, que daqui a pouco nós vamos entrar na contabilidade. Eu quero fazer o treinamento com vocês daquela questão que eu falei ontem da prova, tá? Então, eu agendei no Teams uma prova. Você tem que entrar em... alguns pode estar escrito aí tarefas, outro está escrito trabalhos. Aí você identifica para mim o que tem aí no seu, se é tarefas ou trabalhos, entre as abinhas aí do seu Teams aí. Aí você entra nela, né? O meu aqui é trabalhos. Deixa eu ver se ele vai carregar. Aí lá está escrito lá, ó, laboratório de realização de provas no Teams. Vocês acharam isso aí, por acaso? Então clica, tem 3 perguntinhas aí para responder. Que aí seria como se fosse no dia da prova, tem hora para começar, hora para terminar. Se venceu o prazo, estourou o prazo, você não tem condição de continuar. Essa aí eu abri para começar às 7h30 da noite e terminar 8 da noite. É claro que se só 3 perguntas, é só um laboratório. Você faz isso aí rapidinho e também não tem validade de nota, essas coisas. Então, tenta entrar nessa aba que eu te falei e responde essas perguntinhas aí, por favor. Se alguém não estiver achando o que eu estou falando, me fala aí para a gente tentar mostrar de outro jeito. Mostra de outro jeito aí, professor, que eu não consegui encontrar aqui. Eu vou transferir minha tela inteira. Deixa eu ver aqui no... Eu vou entrar na reunião e vou ver no celular se a gente vê diferente. Aqui no celular aparece a palavra tarefas. Foi a Luana que perguntou? Foi sim, Você está no celular ou no computador, Luana? no computador. Certo, no computador é mais fácil ainda. Deixa eu
Nossa, professor. Não. É assim, mais fácil para visualizar, não para. Desculpa, eu não quis de jeito nenhum. Olha só, eu vou pôr aqui minha tela Professor, inteira. eu já respondi lá, viu? Certo. Então, olha aí, você está vendo minha tela inteira? Aqui do lado esquerdo, tem isso aqui do seu lado esquerdo, Luana? Vai confirmando comigo aí, por favor. Luana, você está aí? Luana, você está me respondendo ou não? Está. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Beleza, então tá bom. Então aqui, ó, olhando aqui do lado, a gente tem aqui a tela da reunião que nós estamos vivenciando aqui agora. Vou diminuir aqui um pouquinho. E eu tenho a tela do Teams, né? Que seria, aqui eu tenho o calendário, ó, aqui o calendário da aula que está acontecendo agora, tal. E tem aqui o item da esquerda, que é os trabalhos. No celular, depois eu mostro no celular. Aí entrando aqui em trabalhos, a gente tem, pelo menos no meu, né, que eu coloquei, tem aqui, ó, laboratório de realização de provas no Teams. No dia da nossa prova vai ter lá prova de ciência política, prova de fundamento de economia. Tá dando certo aí, Luana? Me fala aí, por favor, me dá um ok. Professor, Sim. tem um tempo estimado aqui. Carlos, eu não tô entendendo. Tem um tempo estimado aqui para realizar essa. Tá escrito aqui, inclusive, olha só. No caso, essa aqui que eu coloquei como teste, ela vence hoje às 20 horas. Então, daqui 10 minutos aí vocês não vão ter nem mais acesso a ela, né? No dia lá a gente vai ver o tempo. Ó, tem 3 pessoas que já fizeram a prova. Tá aqui escrito para mim. Tem 14 aqui na lista, né? 14 que faz parte aqui da equipe e 3 já responderam. Agora eu quero mostrar aqui no celular. Professor, no caso, semana que vem a prova começa às 19 e termina às 21. Nós vamos combinar isso, mas eu acho que não é esse tempo todo, não. Eu acho que a prova é uma coisa mais direta. Eu acho que não precisa disso tudo, não. Mas nós vamos conversar lá. Então, olhando aqui no Teams, eu vou sair aqui da... Aí eu tenho que entrar no aplicativo, tá vendo? Então, aqui eu estou na reunião. Vou abrir aqui a reunião. Aí dou um toquinho aqui para voltar. Aí eu tenho aqui o aplicativo, né? Aqui o aplicativo, minha agenda, etc. E olha aqui embaixo tem tarefas. Aí dá um toque aqui em tarefas. E vou esperar as tarefas aparecer. Está carregando aqui. Então lá, ó. Tá, laboratório de realização de provas no Teams. Como eu sou dono do aplicativo aqui, da prova, então aparece aqui quem já fez. Já 6 pessoas já fizeram. Então tá aqui, laboratório. Clica aqui no laboratório no outro dia vai ter prova de alguma coisa aí. E aí tem como responder. No meu caso, tá vendo? Olha, eu não vou responder porque foi eu que criei a prova, então não tem esse sentido, né? Mas já está escrito aqui, olha, o Matheus já entregou, o Carlos já entregou, a Daniela, a Sara, na verdade, aqui, né? Ela visualizou, mas não fez. Então ele mostra aqui essas questões para vocês saberem o que a gente pode acompanhar. E aí me fala a hora que você entrou, a hora que você saiu e a hora que você entregou sua tarefa. Então todos vocês aqui visualizaram. Vocês estão fazendo, então? A Ana Paula parece que não está presente, né? E a Isabela, ela me disse que também tem uns problemas pessoais, não. Agora a Luana não entrou ainda. Eu estou preocupado agora, Luana. Você não está me respondendo, não está respondendo a gente mais? Será que ela saiu? Vou tentar falar com ela no WhatsApp. Uhum. Eu acho que é tranquilo, né? Teve dificuldade aí de entrar, gente? Eu não tive, não. Acho que vai. A gente vai aprendendo isso aí. Agora foi. É o microfone, professor. Ele não tá abrindo para mim. Ele abre e fecha, abre e fecha. Desse jeito não tá. Acontece. É os aplicativos e o aparelho. Mas você conseguiu ver aonde a gente entrou aqui? Consegui, sim.
Então tá ótimo. Já volto em 1 minuto. Vocês perceberam que vocês não tiveram nem que colocar nome nem nada, né? Por quê? Porque eu elaborei o questionário, na minha conta da FAI, vocês estão logados com a sua conta da FAI, e aí já está tudo dentro da nossa equipe, da nossa federação, né? Então, por isso, aquela insistência dos coordenadores de que não vai mais mandar link e tal, para que todos vocês se cadastrem e dar um caráter um pouco mais de oficial para as nossas atividades aqui, né? E aí, usufruindo aí dos benefícios que o Teams pode nos oferecer. Então tá bom, foi só um laboratório mesmo, deixa eu só conferir se todos tiveram condição de responder. Parece que aqui até agora só teve 3. Deixa eu ver. Não, na verdade, muito mais gente entregou. Só falta a Luana que visualizou. Eu acho que ela está fazendo aí. Então, todos entregaram, né? Então, é prova de que deu certo. E vai ser assim. Eu não sei como é que os outros professores vão fazer com vocês, né? Só nós já sabemos, né? 2 disciplinas a gente vai fazer dessa forma aqui. Ok, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a gente falar de dinheiro. Então, o que acontece, gente? Vocês sabem, já deve ter contato alguma vez na sua vida com a linguagem da contabilidade, né? Então, o que é a situação da moeda, né? A empresa, você vai numa empresa qualquer aí, e a empresa tem o seu patrimônio, né? E entre os patrimônios da empresa, você tem lá as máquinas, os veículos, os prédios, a matéria-prima, ou se é um comércio aí, a mercadoria, etc., né? E você tem um dos itens que faz parte dos bens dessa empresa, que é um dos bens, talvez, um dos mais importantes, que eles costumam chamá-lo de capital de giro. Para que serve um capital de giro? Para girar, né, professor? Claro que é para girar. Mas girar o quê? É que, por exemplo, eu sou um vendedor de jarra da Tupperware, né? E a gente sabe que Tupperware tem um preço, né, agregado aqui um pouco maior. Enquanto você compra lá uma jarra de R$5 em qualquer lojinha aí, a da Tupperware vai girar em torno aí de uns R$100, mais ou menos, né? Então, suponho que eu tenho 10 jarras da Tupperware aqui no meu armário e estão todas para vender, né? Então, ou seja, tem um valor aqui estocado. Mas eu vou sair, qualquer hora eu chego e vendo uma jarra da Tupperware para qualquer pessoa em qualquer momento? Não é tão fácil assim, né? Mas se eu tenho dinheiro lá na conta no banco, se eu tenho dinheiro aqui no caixa, qualquer um não quer meu dinheiro o tempo todo? Por quê? Porque ele é um ativo, ele é um bem que é da empresa, certo? E ele tem maior liquidez, entendeu? É muito mais fácil eu oferecer dinheiro para você e você pegar meu dinheiro em troca do fone de ouvido, em troca do seu celular. Você me entrega seu celular a hora que eu quiser oferecer dinheiro para você, você faz o cálculo aí, vê que é interessante, você quer meu dinheiro, né? Mas se eu chegar oferecendo jarras da Tupperware para você, talvez você vai pensar muito bem, um pouco mais, e não vai estar comprando com tanta facilidade assim. Entendeu?
Então, com o dinheiro, você pode imediatamente adquirir bens e serviços. É só ligar, é só mandar um WhatsApp que chega na sua porta aquilo que você quiser. E acredite, aquilo que você quiser chega desde que você tenha o dinheiro para pagar, né? Então, é assim que funciona. Agora, falando de um pouco mais sério, né? A empresa tem um documento chamado balanço patrimonial. Quem já ouviu falar nesse balanço patrimonial, fala eu aí para mim, por favor. Quem já teve um cursinho aí de contabilidade, quem já, de alguma forma, estudou isso aqui? Ninguém de vocês? Então, o balanço patrimonial, ele é um documento que é feito, né, no final de um exercício mais longo, normalmente é um ano. Se você observar aqui, olha, tem um valor total aqui e ele tem que bater com esse valor total aqui. Aqui são os ativos. Nessa coluna inteira aqui são os ativos da empresa, ou seja, são os bens da empresa. E aqui, do lado direito, são as dívidas da empresa. É aquilo que a empresa tem como obrigação. No patrimônio, no ativo, é aquilo que a empresa tem à disposição, né, que ela pode lançar a mão assim, bem quando ela quiser. E no passivo é aquilo que ela tem como obrigação. Veja bem, ela tem que pagar os fornecedores, tem que pagar os aluguéis, os salários que ela tem que pagar, os empréstimos, os impostos, né? E também aquela questão que ela tem umas reservas, né? Como, por exemplo, o capital social da empresa, aquilo que ela seria talvez como que as obrigações que ela tem com... Porque tem uma coisa que é imposto e outra coisa são as questões sociais, né? As contribuições que se tem. E a questão do próprio lucro do exercício, né? Porque o lucro não é uma coisa que já é da empresa, não vai entrar aqui. Ele vai entrar como algo que a empresa tem que entregar para os seus donos, né? Para os seus investidores. E aí acaba sendo uma obrigação da empresa. E no ativo entra tudo aquilo que ela tem, né? O saldo que ela tem no banco, os veículos, o dinheiro que tem no caixa, o que tem já de adiantamento de cliente, né? Os empréstimos que ela deu para funcionários, que aí eles vão pagar com serviços depois. Esses elementos todos são colocados aqui, entendeu? E com base nesses dados aqui, a empresa vai pagar o imposto de renda dela, entendeu? Então é feito todo ano. Normalmente no mês passado já encerraram esses balanços patrimoniais do ano passado, e no mês de março e agora abril é o mês que estão fazendo as suas declarações aí para a Receita Federal para recolher aí o imposto de renda, entendeu? Então, dentro desses elementos todos aqui, olha, aquilo que a empresa tem de mais liquidez é o quê? É o que ela tem aqui no caixa, é aquilo que ela tem no banco. Porque o resto, tudo pode ser vendido e tudo pode virar dinheiro, mas o prazo para isso acontecer não é tão rápido assim. Uma vez, até foi uma curiosidade minha, questão de mercado, né? Uma professora, colega minha lá no outra escola, ela ia fazer uma cirurgia estética lá, né? E aí ela tinha um gado, né? Tinha umas vacas que ela ia vender para isso. Não, eu vou vender as vacas, a minha cirurgia está marcada para tal dia, era coisa para uma semana. E ele ia vender as vacas. Aí eu perguntei, mas peraí, vender vaca é assim? Quero vender e vende assim de uma hora para outra? Ela disse, não tem muita gente, muito corretor aí de gado aí. E é só você abrir a boca e rapidinho o dinheiro já está na conta e já estão embarcando essa vaca e assim, normalmente dessa forma, né? E é uma forma mais tranquila, assim, o gado, inclusive está aqui nesse texto, a gente vai estudar sobre o gado, historicamente constituído enquanto moeda, enquanto mercado, né? Então, porque ele já tem um preço estabelecido pelo mercado nacional, né? O valor da arroba, por exemplo. E aí ninguém sai disso, já sabe o preço, é só pesar e pagar e matar ou levar para criar, né? É simples assim, os negócios feitos desse jeito. Agora, se você tem um carro, se você tem uma moto para vender, aí não, aí a pessoa vai olhar, aí a pessoa vai dar valor, a pessoa vai colocar defeito, e isso tudo vai influenciando no preço, né? Diferente de vender vaca, né? Não, a roupa é tanto e pesou tanto e paga e pronto, né? Não tem muito essas conversas, essas situações aí. Entendeu? Então, eu posso, numa outra prova, não vai ser na semana que vem, perguntar para vocês o que é a diferença entre ativo e passivo no balanço patrimonial de uma empresa?
E qual que é o elemento do ativo da empresa, que é o elemento de maior liquidez, o elemento que está mais acessível enquanto valor à disposição no momento? Posso perguntar isso? Quem gostaria de responder agora? Que bom que vocês participam assim, né, de uma forma bem qualificada. Não dá nem espaço para o outro poder responder. Mas nós estamos falando do que aqui, gente? Do dinheiro, né? Nós estamos falando do capital, que é esse ativo, né? Esse ativo à disposição, que tem maior liquidez que qualquer outras coisas que a empresa tem. É o dinheiro que está à disposição ali. Então, liquidez é que está pronto para ser vendido. Aquele exemplo que eu dei lá do celular e essas coisas todas é para vocês pensarem nessa perspectiva, entendeu? Então, as pessoas todas querem dinheiro. Nem todas querem Tupperware, nem todas querem cerveja, nem todas querem ouro, nem todas querem casa, mas todos querem dinheiro, entendeu? Então, se numa troca for oferecido dinheiro, as pessoas têm muito mais, você tem muito mais chance de realizar o negócio do que se você tivesse um outro bem, entendeu? Então, a moeda, vamos aqui um pouco de história, aqui um pouco de filosofia, quem sabe, né? No início dos tempos, não havia dinheiro. É claro, né, professor? Isso é óbvio, né? Mas as relações de negócio sempre existiram entre as pessoas, né? Por meio da questão de trocas, né? Porque nem tudo, ou melhor, quase nada do que a gente precisa a gente produz. E muito do que a gente produz, a gente não consome, não tem a capacidade de consumir totalmente. Então, ou seja, eu produzo alguma coisa, você produz alguma coisa que sobra, eu produzo alguma coisa que sobra, a sobra do que eu produzi pode ser a sua necessidade. E aí você vem fazer negócio comigo. E quem sabe aquilo que você produziu é algo que é do meu interesse. E aí assim a gente estabelece uma troca e uma relação aí de uso, né, do que se tem para fazer. Entendeu? Algumas pessoas vão colocar uma data para quando foi que surgiu as moedas, né? As primeiras moedas para intermediar esses negócios. Colocar dinheiro aí, mercadoria e dinheiro no meio, ou a moeda no meio para fazer a troca. Então, ou seja, lá por volta do ano 2500 antes de Cristo, tem gente que fala que surgiu lá num lugar chamado Líbia, lá no reino da Líbia, onde é hoje a Turquia. Então só podia ser, né? Esses turcos são bons de negócios, né? Esses árabes são bons de negócios. Mas são os primeiros comerciantes da história, sim, que se transpunha o deserto, né? Os beduínos aí fazendo comércio, né? Passando de locais em locais. Historicamente, eles sempre têm esse legado, entendeu? Então, se tem uma data aí, poderia ser as primeiras moedas ou há 4.000 anos, né? Cerca lá do ano 2500 a.C., ou uma coisa mais recente aí, no século 7 a.C., lá na Líbia. Então, ou seja, pensando em prova, tá? Em questão de prova, a gente pode problematizar essa questão, né? Então, ou seja, dê um breve comentário sobre as teorias, olha, teorias de surgimento da moeda. Viu, Aísa? Ninguém vai provar isso aqui para ninguém. Não, foi lá porque tem um registro. Não, são ideias, teorias postas, e essas teorias não vieram do nada, tem sentido. Tem algum sentido, como eu acabei de dizer, que esse povo faz negócio e no mundo inteiro talvez é um dos melhores de negócio aí, que você vai verificar e estão presentes em tudo quanto é nação do mundo. Estão lá os turcos, os árabes, que são os bons de negócio aí, ou pelo menos os que tentam negociar. Beleza? Então, na Grécia, né? Desculpa, eu falei Lídia, né? Então, no reino da Lídia, perto da Turquia hoje. Esse aqui foi o Império Grego, um momento da história, tá? Eles inventaram a moeda moderna com base em pesos. Agora pensa, né? Isso aqui é história, tá? Então vamos pensar historicamente e com a ideia de um tempo lá, um tempo antigo, né? Então, o que dava valor para as coisas era, então, o peso, o tamanho, o valor diferente. Cada pedaço de metal
tinha um valor que correspondia a um outro determinado produto, entendeu? Então, se eu tenho aqui 1 grama de ouro, essa 1 grama de ouro corresponde a 100 quilos de arroz, por exemplo. Mas o que diferencia o arroz precisar de muito arroz e o ouro precisar de tão pouco ouro? Porque é muito mais fácil encontrar arroz por aí do que encontrar ouro. Então, quanto mais difícil de se encontrar o produto, menos eu preciso dele em comparação com o outro produto que eu preciso mais. Essa comparação que eu acabei de fazer aqui ficou de boa? Ficou clara? Ficou? Beleza, estou vendo a Isadora aí se manifestar e tal. E também o joinha da Maria Eduarda. Só está faltando o da Sara. Mas é por preocupação, não é por qualquer outra coisa nesse sentido, não. Então, que é essa questão, né? Se, por exemplo, aí tem os animais. É mais fácil criar um porco ou mais fácil criar uma vaca? O que vocês acham? É mais fácil, então, fácil criar um porco ou mais fácil criar uma vaca? Um porco. O porco é muito mais fácil, tanto que você tem muito mais gente criando porco aí, pessoas simples, do que criando vacas. E você vai lá no mercado, lá na economia, né, tem lá a propaganda, você vai pagar R$13 no quilo de carne de porco e vai pagar 44 no quilo de carne de vaca. Então, você tá vendo aí a comparação que é feita, né? Então, eu preciso de um volume do mesmo tanto de dinheiro, nós estamos falando, não estamos falando de dinheiro, não, estamos falando dos produtos só, tá? Então, eu preciso juntar ali 3, 26 e tal. Eu preciso juntar 3 quilos de carne de porco para trocar por 1 quilo de carne de vaca. Né? Então, ou seja, a vaca tem mais valor do que o porco. E se nós formos colocar essa conta para frango, porque o frango está R$5 o quilo. Entendeu? Então, eu preciso de 10 quilos de frango para comprar 1 quilo de carne de vaca. Né? Então, ou seja, dá, porque o frango é uma coisa simples e tal, e a vaca é uma coisa um pouco mais complexa e tal. E as primeiras negociatas que foram feitas era isso, né? O valor correspondia aí à proporção em peso, em situação. E foi entendido que o item mais interessante para se fazer negócio, ou se fosse escolher um item para ser o dinheiro, teria que ser o metal. Porque o metal é mais precioso. Aí você tem o metal ouro, preciosíssimo, mas você tem os outros metais, o cobre, o bronze, o latão, o aço. Tudo isso são metais que não estão aí qualquer hora. Peguei aqui um metal. Não, tem que extrair, tem todo um processo aí, tem que fazer o processo de transformação daquilo que você extraiu da natureza para se tornar um item atrativo, um item que você queira, né? Então tem toda uma situação que precisa ser feita para que dá esse valor aí. E aí, dentro da questão histórica, por volta lá dos 640 a 630 a.C., começaram a cunhagem, né? Então, essas moedas passaram a ser aí identificadas por algumas imagens gravadas em relevo. E hoje nós temos aí a moeda. A cunhagem podia ser feita tanto no barro, né, na argila, e ali criava-se uma figurinha, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto, ou ser feita na moeda mesmo, no metal, né, cria ali um desenhozinho, e essa aqui vale 50 centavos, essa aqui vale R$1, essa aqui vale 25 centavos, né? Então lá tinha essas ideias e essas práticas postas no item, né, no metal ou na argila que se criava. Por meio aqui da impressora, né? Essa cunhagem aqui é o que nós temos hoje de impressora, mas naquele momento a coisa era muito mais difícil de se fazer, certo? E nós temos, então, na história recente, aqui nós estamos fazendo uma história que é uma história ocidental, a gente valoriza Grécia e Roma. Pode ser que lá na China, na Índia, tenha uma coisa muito mais antiga e muito mais interessante, mas a gente tem uma história ignorante, uma história que ignora o Oriente e valoriza o Ocidente. E aí o relato que nós temos no texto é de 268 a.C., certo? Em Roma, a primeira moeda, né? E ela teve um nome, era denário. Denário, certo? E essa moeda tem aí denário, 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 dinheiro, né? Desse nome foi, então, evoluindo, né? Do latim para o português e passando por outras línguas aí.
chegamos na questão do dinheiro, com base nessa palavra, tá vendo? Então, a origem da palavra dinheiro é a palavra denário, certo? O que acontece, então, na sequência, né? Tem uma explicação mitológica, que o dinheiro ele veio de uma deusa, entendeu? Tem um mito que temos, então, uma deusa que ela criou a moeda, entendeu? E essa moeda, então, foi dedicada, foi uma invenção dos homens, mas foi uma invenção muito interessante, foi inspirada pelos deuses. E a deusa que, de fato, deve receber toda a glória pela criação da moeda aqui no mundo é a Juno Moneta. Juno Moneta. E aí, com essa palavra, nós temos moneta, né? A palavra moeda e a palavra monetário, né? Correções monetárias. E temos também a palavra em inglês para dinheiro, que é money, né? Então, e essa aqui, essa Juno Moneta, essa linda deusa, aqui no caso romana, né? Juno Moneta. E aí foi on crown, né? Uma coroa. E você tem essas questões postas nas monarquias, né? Olha essa moeda aqui. Aqui nós temos a figura da Rainha Elizabeth II, olha, lá no ano de 2012. A expressão dela hoje está um pouquinho mais diferente, né? Então, Elizabeth II é a moeda que se tem ali no Reino Unido. E aí você veja, aqui você tem a figura da Rainha Elizabeth e a figura da Juno Moneta, entendeu? Então você tem a figura das duas figuras aqui. Um valor da terra e o valor histórico que se tem. Certo? As moedas nossas brasileiras, né, pai? A gente tem esses pontos aí. Olha uma moeda bem antiga, né? E aí a forma, né? Aqui você tem uma moeda totalmente lisinha, bonitinha, feita aí na indústria, né? Agora aqui você tem aquela feita nas tecnologias daquele tempo lá, né? Mas aí tem a figurinha. Pensa como eles faziam esses moldes, né? Esse detalhe artístico aqui e para na porretada lá e fazer uma cunhagem de uma moeda desse jeito aqui, certo? E aí o que acontece? Isso nós estamos falando lá do tempo antes de Cristo, né? Aí, evoluindo mais para um tempo mais presente, mas ainda lá há 1000 anos atrás, aí na Idade Média, né? Então, a gente não viu muita questão de comercial. Por quê? Porque tinha um controle dos reis. Aqui na questão medieval, era o sistema feudal. E dentro do sistema feudal não tinha tanto comércio assim. Quem de vocês pode me definir, aí, em poucas palavras, o sistema feudal? Eu vou pedir para você, Carlos. Carlos, o que você lembra aí das suas aulas de história que falava do sistema feudal? O que é? Pode ser, Carlos? Eu estou vendo você. Não estou ouvindo? Não está saindo áudio, não. Na verdade. Na verdade. Alguém gostaria de comentar? Outra pessoa? O sistema feudal era onde um senhor, né, que denominava senhor feudal, que tinha propriedade, tinha fazenda, possuía bens, acabava ali instalando na sua propriedade pessoas que iriam trabalhar ali para ele, né? Gerando seja a criação de animais ou no plantio e aí gerando a economia. As pessoas poderiam ter um pequeno pedaço de terra dentro dos feudos para gerar sustento para si, mas eles trabalhavam para o senhor feudal com essa troca. Eles recebiam moradia, o mantimento, e para isso trabalhava para o senhor feudal, para que ele pudesse fazer a economia girar com suas plantações, com seus animais. Uhum. Mas aí tem um caráter, o caráter de autossustentável, entendeu? Ali no feudo.
Se precisava da carne, tinha o animal sendo criado ali. Se precisava do vegetal, tinha lá plantado, eles plantavam, né? Se precisava da madeira para construir as casas, pedras para fundamento, ia lá na pedreira, tirava a pedra, cortava a madeira. Entendeu? Então, ou seja, no sistema feudal não teve muito, não teve muito, não estou falando que não teve, tá? Não teve muita questão comercial, uma vez que cada feudo resolvia tudo que precisava ali. E se quisesse uma coisa que não tinha no feudo, o que fazia? Simplesmente não adquiria, não usava, né? Não tinha, não tem, né? Não faz parte aqui do nosso meio essa questão. E o que foi justamente, você está tentando funcionar aí, Carlos? Parece que você está... Mas, enfim. Mas o que aconteceu justamente para acabar com o sistema feudal? Foi o nascimento do capitalismo, né? Então, foi quando, então, começaram a circular moeda, estabelecer processo de comércio e desvincular a atividade econômica simplesmente ali da prisão do feudo e abrir para uma questão um pouco mais livre, um pouco mais aí expansiva nas relações econômicas, entendeu? Então, por isso que está aqui esses slides, né? Então, não tinha ali um relevante comércio na Idade Média, justamente por conta do sistema feudal, que demandasse moeda, ou seja, não tinha muita necessidade de criar moedas ali. Tinha essa relação entre os servos, que cultivavam os alimentos nas grandes propriedades dos senhores feudais, e a terra passou a ser a coisa mais valiosa. Não é o dinheiro que é mais valioso, é a terra onde se cria os animais e se planta os vegetais, entendeu? Então, as pessoas só produziam o que elas precisavam, né? E aí acontecia algum escambo, né? Uma troca, que aí essa troca só de produto por produto desconsiderou a necessidade do dinheiro. O que nós estamos dizendo com isso aqui? Com base nesse texto, houve-se a criação do dinheiro lá numa antiguidade bem antiga, lá antes de Cristo. Depois teve um momento na história, na Idade Média, que não deram moral para dinheiro, e na modernidade retomou-se a ideia de estabelecimento do dinheiro. Entendeu? Então, tudo com base nas relações econômicas que se estabelecem. Os comerciantes antigos, eles entravam no navio lá, no mar Mediterrâneo, ia de terra em terra, pegando produto aqui, vendendo esse produto ali, comprando ali, vendendo ali, né? E aí precisava, por conta de ser um produto muito diversificado, né? Precisava lá das questões da moeda mesmo, para ser um produto que eu podia entregar em qualquer lugar que as pessoas iam aceitar. Na idade... Professor, Sim. o senhor comentou que na Idade Média não era tão constante o uso de moedas, mas no feudalismo, eles não tinham que pagar altos impostos à nobreza por estar usando a terra? Tinha, com certeza. Então, e só frisando aquela palavra que nós falamos, não tinha tanto, né? Mas, você assistiu aquele filme Lutero? Por acaso, Maurício? Não lembro. Falava sobre o quê? A própria história do Lutero lá, foi no ano 1517, né? Que ele foi contra a Igreja Católica, a Reforma Protestante. Ah. E aí, ou qualquer filme dessas épocas aí, o povo ia fazer seus pagamentos, ia fazer as suas ofertas ao rei, normalmente levando uma galinha, levando um produto da horta, entendeu? Então, ou seja, era muito mais comum o escambo, que é as trocas dos itens aí, levava lá o gado, as coisas todas, do que o dinheiro propriamente dito. Mas tinha dinheiro. Nós não dissemos em momento nenhum que não tinha dinheiro. Simplesmente dissemos que deixou de ser tão relevante naquele contexto específico ali. Certo? Porque aí não era uma questão mais tanto de comércio, era só uma questão mesmo de fortuna, de acumular tesouros e tudo mais. Eu não sei se deu para entender assim, ô Maurício, e deu para você verificar aí esse cenário. Então, o que acontece? Aí na sociedade moderna, aí nós temos a figura do dinheiro enquanto elemento essencial. Ele é um símbolo, é uma abstração. Nós, na modernidade, para cá, e a modernidade, olha, começou lá nos anos 1600, 1500, entendeu? Então, nós, na modernidade para cá, a gente meio que endeusa o dinheiro. A gente coloca, dá um valor para ele, um valor
estritamente importante, tanto que se perde o dinheiro é um sofrimento para as pessoas, né? Perder dinheiro ou rasgar dinheiro é doido, né? Então, ou seja, gastar dinheiro à toa não pode, entendeu? A gente dá uma valorização aí para o dinheiro e isso é uma construção moderna. Veja até nas relações de trabalho, né? Nós tínhamos lá o servo que trabalhava, como a Maria Eduarda falou, trabalhava de graça mesmo. Aí tinha lá o direito de trabalhar para ele, mas ele tinha uma obrigação de impostos, como o Maurício acabou de falar, muito grande, né? E aí chega na modernidade e fala, não, você não vai ser mais servo. O tempo da escravidão acabou, o tempo da servidão acabou. Agora você vai ser um assalariado, você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro em troca. Aí as pessoas se sentiram que estavam no céu, né? Aí pronto, vai trabalhar, aí depois o Karl Marx vem falar, beleza, paga o aluguel, né? E aí o que sobra? Não sobra nada, né? Ou come ou paga o aluguel. E aí é um salário totalmente inútil, né? Um salário que não é suficiente para que as pessoas, pelo menos a maior parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas, elas têm um salário que é insuficiente, né? Então teve alguns comentários aí de políticos brasileiros, né? Do general aí, que como é que ele ia viver com 15 mil reais, né? Como que a pessoa ia conseguir viver com 15 mil reais por mês, né? É um absurdo, né? Uma pessoa ganhar só 15 mil reais por mês. Agora vamos ver quantos que a gente ganha aqui por mês, né? O quantos de nós tem que juntar aqui para dar 15 mil reais por mês e viver. Mas são alguns comentários totalmente deslocados e descontextualizados que não diz da realidade. Mas enfim, aí essa é a questão. Sim. Eu acredito que, como o senhor falou, assim, deixou de ser servo, né? Mas deixou a escravidão, mas automaticamente virou servo escravo do dinheiro, né? Porque antes você podia conquistar, ter seu mantimento, mais que você tinha que trabalhar, a pessoa estava ali tranquila. Vamos dizer assim, hoje em dia o dinheiro é acima de tudo, como o senhor disse. Se rasgou o dinheiro, se perdeu o dinheiro, fica louca, acabou, é aquela contrariedade e acaba criando essa escravidão com o dinheiro. Uhum. E tanto nas próprias relações, né? Problematizando as questões trabalhistas de hoje, né? Então, se você emprega alguém ou se você é funcionário de alguém aí e por acaso você está insatisfeito, a pessoa não vai falar para você, não, e a nossa relação, não, ela vai falar, e aí, você vai conseguir viver sem dinheiro? Né? Porque o vínculo, né? O amor entre você e seu patrão é o dinheiro. Se não tem dinheiro, então, ou seja, se você quiser ir embora, pode ir embora. Você vai ficar sem dinheiro mesmo? Não, eu preciso do salário. Não, então você fica e obedece e cala sua boca e simplesmente faz o que tem que fazer e pronto, né? E aí vai só tensionando, né, as relações de trabalho, as relações sociais vinculadas à questão do próprio dinheiro. Quando eu cheguei em Porá para trabalhar, minha mãe já morava por aqui, né? E eu tinha acabado de me formar e tal. E aí, minha mãe toda a vida trabalhou bastante mesmo, né? Porque toda vez a gente foi pobre e precisava trabalhar para sobreviver. E aí começou aqui, eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula no EGMED, no Exato. No mês seguinte, passou um processo seletivo na UEG, comecei a dar aula na UEG. E depois teve o concurso no meio do ano, tudo mesmo ano. Eu passei para começar a dar aula no Estado, né? Na educação estadual. E aí tinha cursos de final de semana e de faculdades aí, eu ia dar aula nesses cursos. Ia ter aplicação de prova do Detran no domingo na UEG, eu ia aplicar essas provas. Tinha vezes que eu trabalhava de domingo a domingo todos os dias da vida, né? E aí minha mãe pega, uma oportunidade pega. Eu falei, mas será que de fato eu preciso disso mesmo? Será que tem que ser assim? Eu era sozinho e gastava, né? Tudo que ganhava e muito mais e ficava devendo aquela coisa toda. E aí hoje é bem diferente a situação, né? Hoje eu já tenho uma família, já tenho um filho, então tudo a gente visualiza lá, mas não deixa de ser escravo a essa realidade que se estabelece, né? Te dá o valor para as coisas ali e aí vai vivendo conforme essa situação. Então, pensando aqui na questão posta, que é a questão do dinheiro, né? Que teve essa questão histórica aí, tem também outros bens, né? Outros bens que têm a mesma história do dinheiro, talvez uma história mais importante que a do dinheiro, porque são bens que existem até hoje, mas como a Maria Eduarda acabou de fazer o comentário, como a gente endeusa o dinheiro, a gente não olha para as outras coisas que valem tanto quanto dinheiro, ou até mais que dinheiro, dentro das relações
comerciais um pouco mais amplas, né? E estão por aí, né? Por exemplo, a própria questão do ouro, a questão da prata, né? Que ainda tem aí um grande valor aí, características essenciais e podem ser usadas no lugar de dinheiro, né? Pode ser usado no lugar de dinheiro. Vai no Ourives aí, vai nesse pessoal aí para você ver, com ouro eles não deixam você sair de lá com esse ouro, eles vão fazer negócio com você e ficar com o seu ouro lá, né? Porque eles olham a questão do valor histórico, cultural desses outros bens que não são só o dinheiro. Essa aqui é uma perguntinha boa de cair em prova, até de prova, né? No sentido de... Então, o dinheiro se tornou a principal e única forma de relação de comércio na modernidade? Verdadeiro ou falso? Nas reações aí não tem o dislike, não, ainda bem. Então, é falso, né? Porque ainda temos outros itens, outros bens que fazem, que assumem a função de dinheiro. O dinheiro não é a única forma de se fazer negócio atualmente, entendeu? E aí tem as vertentes do dinheiro, né? Não sei se vocês conhecem o Bitcoin, por exemplo, né? O Bitcoin, eu lembro muito bem das primeiras transações de Bitcoin, né? Um Bitcoin custava lá 50 centavos no momento da história. Hoje custa aí, não sei se é 60 mil reais, né? Então, e cada dia vai alterando esse valor. Então, é uma coisa muito... Mas é uma demanda, uma agregação de um valor a um item, certo? Agora, o que tem aqui, gente? Olha, a moeda não depende do governo, né? Não é o governo que fala, a moeda é essa, tal. Quem determina a moeda é o mercado. É o mercado que fala, né? Não, então, ó, agora é a onda das Tupperware, por exemplo. E o mercado vai falar, não, agora nós não queremos Tupperware, nós queremos Plasvale, nós queremos outra marca qualquer aí, né? O mercado vai dizer, agora a onda é consumir Coca-Cola, agora é Heineken, agora é Petra, agora... Sabe, o mercado vai definindo os itens que são de valor, né? Mas quem é o mercado? O mercado também não é uma instituição, o mercado é toda essa relação que as pessoas começam a comprar, né? As empresas começam a produzir, se estabelece aí a relação e o mercado, então, ele chancela, ele evidencia, ele analisa e ele estabelece as regras de conduta daí para frente, entendeu? Mas aí o que acontece? O mercado que cria a moeda, mas aí eu preciso de ter uma instituição que é maior que o Estado, que é o governo, e esse governo ele vai então produzir a moeda e vai colocar regras para essa moeda. E aí, como aconteceu no Brasil, então nós vamos colocar uma moeda de R$ 200 aí, né? Eu lembro de alguns supermercados, ele falou, não, Deus me livre se alguém vier pagar a conta aqui com nota de R$ 200. Eu vou ter que sair para trocar esse dinheiro e buscar troco e tudo mais. Vai ser difícil. Às vezes trocar R$ 100 é complicado, e agora como é que eu vou para trocar de R$ 200? Entendeu? Então tem uma série de questões. Lançar a nota de R$ 200, não sei se vocês já tiveram a nota de R$ 200 em mãos. Eu ainda não conhecia essa nota, né? Mas aí ela foi tirada da circulação, por quê? Por conta da questão, porque o governo, nosso é o governo democrático, não é? Então não é simplesmente o governo determina, vou pôr e a nota circula. Tem toda uma questão de aceitação social, tem toda uma questão de demanda, toda uma questão de estudos aí, que vai, então, impedir ou permitir essas situações. Mas aí quem coloca a regra no valor do dinheiro e quem fala esse dinheiro vale e esse dinheiro não vale é o governo, mesmo não sendo o governo que cria a moeda, é o mercado que cria. Mas aí o mercado ele precisa de estar sob a tutela do governo para ele, então, dar valor para a moeda que está circulando aí no país. Certo? Aí, quais são esses bens, né, antigos que valia mais que dinheiro ou que tinha o valor de dinheiro antigamente? Olha nesse slide, tá vendo aqui o sal. O sal era muito difícil de se conseguir sal, entendeu? Não sei se vocês, por exemplo, aqui
Em regiões mais afastadas do litoral, né, era muito comum você encontrar a pessoa com um bócio, sabe, a pessoa que tinha um papo mais elevado assim. Isso é uma questão biológica, química, né? E que tem um estudo que vincula a questão do consumo do sal, porque o sal por si só já tem iodo. E tem aquele sal que é iodado. E aí você tem uma inflamação aqui no bócio, né? Umas glândulas que tem aqui, e que o iodo controla essa questão. Se falta iodo, você tem esse inchaço e se torna uma coisa. Vocês estão sabendo o que eu estou falando, gente? Das pessoas que criam um papo aqui, né? Então, ou seja, por falta de sal na alimentação, muitas pessoas geraram essa inflamação nessa glândula e fica a pessoa papuda, né? Que se diz aí. Então, o sal era valioso. Por quê? Porque era uma coisa difícil, não se tinha muito contato, era escasso. E aí, ele era muito importante para conservar a carne, né? Alimentos de modo geral, porque quando não tinha geladeira e refrigeração, precisava então de fazer outras técnicas de conservação. E o sal era importantíssimo para isso. Quem não tinha sal, não tinha alimento para longo prazo, né? Então, descobriu que o sal existe em grande quantidade aí em muitas regiões por aí, e aí ele foi perdendo esse valor, né? Então, no mar tem sal a revestre. Se você pegar um balde de água do mar e deixar secar, você tira sal daquilo ali. Né, entendeu? Então, ou seja, seria uma coisa simples de se ter, mas não sabiam disso. Quando descobriram, aí largaram essa questão para lá, né, a questão do sal. Inclusive, pagava salário das pessoas com sal, né, enfim. Outro item é o próprio gado bovino, que eu disse agora há pouco para vocês, né, no início dessa aula, porque o gado ele era utilizado para fazer, porque tinha muita possibilidade de locomoção, era uma mercadoria que ela andava sozinha, entendeu? Então, ou seja, era uma mercadoria melhor de todas, eu só tinha que tocar e cercar, né? Não era igual uma carreta de milho que eu tinha que carregar e levar e tudo nas costas e tudo mais. Então, o gado era um produto, né? E esse era um produto que, além de ele ir sozinho lá para casa, eu deixando ele lá, ele rende, ele reproduz, né? E eu preciso lá do moinho, do engenho, eu preciso lá de algumas forças, então pode pôr o gado faz esse serviço. Então, ou seja, o gado se tornou, principalmente o gado bovino, né, porque ele é mais fácil de ficar manso, diferente do búfalo, diferente de outros gados aí. Então, o gado bovino ele é interessante nesse sentido e se tornou uma moeda muito cobiçada e é até hoje, e principalmente hoje, né? Nós estamos vendo aí o preço que se tem do quilo, né? Parece que a arroba está R$ 280, né? Então é 15 quilos, R$ 280, então dá 28, dá cerca de mais de R$ 20 o quilo, lá na vaca, né? Agora pensa até isso chegar no açougue, que aí tem que tirar o osso, tem que tirar a gordura, tem que tirar um monte de coisa lá. Como que se agrega esse valor na hora de se vender com lucro, né? Então, olha, a questão do gado, né? Nós temos, por exemplo, a palavra pecúnia, né, que é a palavra dinheiro, que vem da palavra pecus. Pecus significa gado. Como que a gente conta o gado? Conta pelas cabeças. Eu tenho tantas cabeças de gado. E uma cabeça em latim é capita. Aí eu tenho a palavra, por exemplo, a palavra capital, que diz respeito a dinheiro. Tem a palavra pecúnia, que diz respeito a dinheiro. O capital, que diz respeito ao patrimônio, né? Então, o meu patrimônio é tantas cabeças de gado, é tantos dinheiro, o meu capital seja tantos, né? Então, são essas questões históricas, né? Colocando aí alguns bens que assumem essas funções de moeda. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns bens também que fizeram função de moeda e que fizeram que crescesse o olho dos europeus aqui nas várias fases de exploração do Brasil, né? Então, a começar pelo próprio pau-brasil, aquela madeira forte, madeira vermelha, bonita, que dá para fazer móveis incríveis, mas também dá para tirar tinturas e outras coisas mais. Aí depois nós começamos aqui a plantar a cana de açúcar e produzir o açúcar no engenho. Lá no Nordeste nós começamos a produzir o cacau, fazer chocolate puramente brasileiro, né?
E depois nós começamos aí a plantar o café, e foi aí o produto nacional brasileiro. Lá no norte, a questão da seringa, que ainda é muito fato, né? E a própria questão da extração de ouro, a questão da criação de animais, né? E aí é o nosso processo. E hoje nós temos aí o agronegócio, né, brasileiro, da década de 70 para cá, principalmente aqui na nossa região de Goiás, Mato Grosso, né? Então aí a produção de soja, de carne, acaba que aqui do Goiás e Mato Grosso que exporta toda a soja que o Brasil exporta praticamente para o mundo, né? Então com várias técnicas e outras coisas trazidas aí pelos gaúchos lá da região sul. Certo? Então, alguns bens aí, nós falamos então do sal, falamos da cabeça de gado, falamos do pau-brasil, falamos do ouro. Então, são vários elementos que se tornam aí bens que se tornam, têm valor de moeda. Uma outra questão aqui foi na Segunda Guerra Mundial, né? Então, tinha muitos prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, de todas elas, né? Que teve muitos campos de concentração e outros pontos aí. E uma moeda, um item que se tornou moeda naquele momento lá era o cigarro, né? Era o vício grande e desestressava as pessoas, né? Dizem que o cigarro desestressa. E aí era um bem que se trocava. Isso aqui é só um parentezinho, né? Mas é um fato também. Todo mundo fumava lá na primeira metade do século passado. Todo mundo fumava, né? Homem e mulher, era muito comum. Aí agora que nós temos aí uma cultura um pouco diferente, que as pessoas estão parando de fumar. Agora, o que acontece? O que é preciso para uma moeda se tornar mercadoria, né? Ou para que um item tenha valor de liquidez próximo ao valor da moeda? Olha lá, duas coisas. Tem que ser uma coisa rara, que esteja acabando, não está aí tão à disposição, e tem que ter uma aceitação geral, né? E aí? O que você tem que a hora que você quer vender, você consegue vender, né? Se você tem condição de verificar algum item aí esse item pode ser substituído por moeda. O arroz está indo para esse caminho, né, professor? Pois é, tá ficando... E a carne também, né? Arroz e carne. Eu tô ficando preocupado, porque eu sou carnívoro, né? Há muito tempo eu como carne, gosto muito de comer carne, mas tá numa situação que eu não posso comer carne como eu comia carne antes, né? Tá ficando... E eu não sou muito chegado em carne de frango. Na verdade, eu como carne de frango quando não tem outra, né? E aí agora tá sendo frango meio que quase todo dia. E o porco eu gosto é do porco caipira, esse porco que se compra no mercado eu não gosto muito, né? Então eu tô ficando meio sem muita opção e de prazer, né? De prazer no que se come nesse sentido aí. Mas é essa coisa, eu tenho muita Tupperware também, né? Vocês estão falando da minha jarra aqui o tempo todo, né? Então a minha Tupperware tem um valor, foi caro para se comprar, mas não é um valor caro para se vender, né? Então é uma coisa assim que é um capital que eu tenho aqui que não tem essa liquidez tão fácil assim. Né? Por quê? Por mais que ela seja escassa, não tenha tantas Tupperware no mundo aí, tem muito mais outros plásticos, né? Mas não tem a devida aceitação completa, né? As pessoas não querem, então, investir o que se investe nesse produto. E assim você pode analisar a vida, né? O que se tem. Só uma anedota, né? Um fato. Nós, uma vez participando de um retiro, longe até, na beira do Araguaia, e eu era o responsável pelo som, né? Então tinha missa, tinha uma série de coisas lá e precisava daquele som funcionando lá no meio do mato. Era distante da cidade, lá uns 200 quilômetros, né? Da cidade que tinha recurso. E aí eu tô mexendo nesse som lá, um rapaz tava mexendo nesse som e eu falei, não, você podia deixar esse som aí para mim, tá na minha responsabilidade, então eu queria que você não mexesse, não. Ele falou, o que é isso, rapaz? Você acha que eu não entendo isso aqui? Não tô questionando isso. Eu só tô dizendo que a responsabilidade do som é minha e eu prefiro eu mesmo mexer. Ele falou, não, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho dinheiro que paga esse som. R$2.000 paga esse som? Eu falei, esse dinheiro seu aqui não vale nada. Porque se eu tiver R$2.000 aqui, isso tem 20 anos essa história, né? Então, ou seja, o que adianta ter um dinheiro desse lá no meio do mato? Se fosse aqui na cidade, beleza, eu dava aquele som para ele, ia lá na loja e comprava um outro novinho, né? Muito melhor, quem sabe. Mas lá no meio do mato, eu só tinha o som. E ter aquele som funcionando na minha responsabilidade valia muito mais do que os R$2.000 dele. Entendeu? Então, ou seja,
É a ideia de agregamento de valor que a gente tem que pensar. Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. Entendeu? São dois pontos que são construídos aí na nossa relação de vida. Entendeu, gente? Entendeu? Então, uma coisa, por exemplo, é esse celular, ele tem um preço. Suponha que o preço dele é R$ 500, né? Mas e o valor dele para mim? Será que compensa? Se você me der R$ 500 agora, será que eu te entrego ele na hora? Ou eu preciso aqui de apagar algumas coisas antes, eu tenho que organizar algumas coisas aqui antes, entendeu? Então, ou seja, às vezes esse aparelho vale para mim, você pode me dar R$ 5.000 agora só para me entregar meu celular desbloqueado. Será que eu vou entregar esse celular desbloqueado? Será que tem algumas coisas aqui que eu tenho que primeiro organizar porque ele vale para mim mais do que esses R$ 5.000? Então, assim, eu só estou dando esses exemplos assim meio bobos, né? Mas para pensar na questão do estabelecimento do valor e pensar em estabelecimento de um valor de uma moeda para um país inteiro. Entendeu? O país inteiro vai ter o dólar como uma moeda forte, o real como uma moeda forte, o euro, a libra esterlina da Inglaterra, né? Então, são uma série de elementos que fazem com que o dinheiro fique forte, que diz respeito aos produtos que podem ser comprados. E esses produtos, eles têm tudo a ver com a questão da escassez e da aceitação, para, no caso, pensar aqui, né, na questão de se tornar a moeda mercadoria. Né? Eu posso te pagar com isso, né? Eu posso ter esse produto aqui que todo mundo quer, e se você leva, você vai vender muito bem. E é uma coisa, né, até engraçado. Que produto é esse que vende muito bem? Né? Droga, né? Pó. Então vende muito bem. O pessoal investe, produz e vende muito bem. Circula muito bem essa mercadoria. Só que tem os outros probleminhas atrelados a ela, né? Eu tô falando isso aqui porque eu assisti algumas séries aí nesse final de ano de narco, né? Esses narcotraficantes, essa coisa toda, é um império, né? É um país, é a economia de um país inteiro na mão lá do Pablo Escobar, né? Ou seja, em valores econômicos, né? Como que uma pessoa tem toda uma circulação, uma rede, uma teia de situações que faz com que um negócio bem feito, né? É uma situação aí. E aí o que acontece? Vai ficar para a próxima aula, principalmente, né? As nações, elas trabalham a política monetária. E na aula que vem a gente vai ver elementos da política monetária, questão de taxa de juros, Selic, depósitos e essas coisas todas aí. Então, olha só, sabe que um aumento... Agora, Isadora, aqui nós falamos naquele ponto lá, olha. As nações sabem, pela política monetária, que quando um aumento da impressão de moeda acima do crescimento da produção do país, ou seja, eu posso imprimir moeda, mas desde que a produção do país está crescendo, entendeu? A produção tem que crescer. E o que é a produção? É aquilo que vai ser vendido. Ou vendido aqui dentro ou vendido fora do país. Entendo? Todo país sabe que se começar a imprimir moeda acima da produção do país, vai gerar uma coisa chamada inflação. E, gente, quando eu falo em inflação, eu tenho trauma, porque quando eu era mais criança, eu era mais pobre do que sou hoje. Então, era muito triste você pegar os seus moedinhas e um dia vai lá na padaria e dá para comprar 2 pães com aquele tanto de moedinha. E no outro dia vai na padaria com meia de moedinha só dá um pão. Ou às vezes não dava nem para comprar um pão. Entendeu? Dada a inflação, a variação do preço e a instabilidade econômica do país. E eu era bem criança, mas vivi isso no governo do Sarney, né? Do Sarney, assim que acabou a ditadura, o Tancredo Neves foi eleito, mas ele não assumiu, o Sarney foi no lugar, e a inflação do país era terrível, era essa coisa toda. E só foi equilibrar de fato só no governo Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Mais ou menos aí, porque ficou volátil esse tempo todo. Aí teve o governo do Collor, não resolveu, teve o impeachment, aí o Itamar. Então, eu só fui ver assim, estabilidade um pouco econômica no país. Isso eu estou falando da minha experiência enquanto adolescente, enquanto criança, que foi vivenciando aí uma vida de pobre, né? É só lá no governo do Itamar Franco. Ou, desculpa, do Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? Então, olha só, essa questão aí, viu? Vocês estão prestando atenção e estão entendendo. Quando aumenta aí essa impressão, gera inflação. Ou seja, aumenta o nível geral dos preços. Tudo fica mais caro, né? Eu preciso de muito dinheiro para comprar as coisas. Só que isso não significa força. Isso significa desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira.
Porque se chegasse alguém aí mostrando dólar para os outros, nossa senhora, era a coisa mais valiosa que podia existir. Enquanto o nosso real, eu precisava de uma caixa de dinheiro para ir lá fazer uma compra. Entendeu? Enquanto com uma notinha de dólar eu podia fazer aí aquela mesma compra. Entendeu? Então é essa situação aí que a gente vai pensando aí no valor da moeda. Certo? E aí, a moeda tem uma função, né? Uma das funções da moeda também é servir de instrumento para fazer negócio. É o meio de troca. Porque a moeda ela pode ser trocada. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você pode chamar o delivery, você tem dinheiro aí? Beleza. Então, se você quer comida, chama, a comida vem. Você quer que um encanador cuide de alguma coisa na sua casa? Chama, ele vem. Se você tem dinheiro, chama, vem. Né? E aí você tem aí uma gama de produtos e serviços que é só você ter dinheiro, você pode ter contato. Pode ter contato com essas coisas aí. Uma vez que o dinheiro, olha só, aí se torna até repetitivo, tá? Eu confesso, mas aqui, ó, o dinheiro ele tem uma aceitação geral, tá? E aí nós estamos caminhando para finalizar essa questão aqui, porque o dinheiro também tem a função de denominador comum monetário. Eu quero que vocês pensem isso aqui, olha, eu tenho aqui, olha, eu posso embaralhar essas coisas, né? Instrumento ou meio de troca significa que a moeda pode ser trocada. Denominador comum monetário significa, né, que todos os bens podem ser convertidos em unidades monetárias. Eu posso inverter numa prova qualquer aí, inverter a explicação daqui do instrumento ou meio com uma explicação do denominador comum monetário. Então, vocês, nas leituras, leiam com cuidado, leiam com critério, leiam para aprender, entendeu? Então, ou seja, qualquer coisa que você tem, ele tem um preço. Na linguagem econômica de mercado é essa, né? Então, por mais que seja uma coisa que você pensa que é inútil, ou uma coisa que você acha que é muito valorosa, que não vai vender de jeito nenhum, a gente vai chegar num denominador comum. A gente vai chegar num preço que eu vou ter condição de pagar para você e você vai ficar satisfeito em receber esse valor e a gente vai fazer o negócio. Né? E aí o objeto vai, o serviço vai e o dinheiro vem nessa situação aí. Entendeu? Então a moeda se torna aí um padrão de medida. Agora há pouco, quando eu chamei vocês, provoquei vocês a pensar o que vale R$50, né? Então, como é que foi a nossa conversa? Foi o que eu posso comprar com R$50. Então não foi tão importante a experiência que a gente teve, mas foi ter a experiência com aquele valor, com aquele dinheiro, entendeu? Então aquela questão do endeusamento. A gente olha para os R$50, não olha para ir no cinema, não olha por ter mobilidade ali em Goiânia, não olha para essas coisas, olha para os R$50. O que é os R$50 lá em 2000? O que é os R$50 hoje, né? E se a gente olhasse para outras realidades como qualidade de vida, como saúde, como alimentação saudável, essas coisas todas, seria talvez diferente a nossa conversa aqui. Tá? Por fim, né? Uma das funções da moeda é a reserva de valor. É o nosso último slide dessa noite aqui, gente. Reserva de valor. Por quê? Essa função tem a ver com o fato de que se uma pessoa tiver dinheiro guardado, ela terá como adquirir bens e serviços lá no futuro. Entendeu? Então, o dinheiro guardadinho aí, e aí é uma reserva de valor. E aí, o que acontece? Né? Tem validade em uma economia estabilizada. Entendeu? Ou seja, uma economia que não tem inflação. Porque na inflação, eu ficar guardando dinheiro é um perigo, porque hoje esse dinheiro vale alguma coisa, amanhã esse dinheiro não vale nada. Então, o que vale? Na inflação, você vê quem tem dinheiro comprar casa, comprar lote, comprar fazenda. Por quê? Porque tá lá paradinho, não vai perder valor. Agora, numa situação estabilizada, aí você não vê pessoa comprando nada, vê as pessoas vendendo e guardando dinheiro no banco. Porque sabe que esse dinheiro vai valer e vai continuar valendo no tempo, entendeu? Então, ou seja, aí numa economia estabilizada, serve como a questão de guardar dinheiro no colchão, debaixo do colchão. O dinheiro está ali guardado, eu posso usar quando eu quiser, e ele vai continuar valendo aquilo que ele está valendo, né? Mas aí, na inflação, a moeda pode perder o seu valor de compra, né? Aí, nesse sentido, se torna uma coisa muito ruim.
Bom, gente, eu sinto... É isso, né? Eu sei que cansa, é cansativo para mim também. Foi. A gente tinha aula, a gente dava um intervalo, a gente voltava, fazia uma tarefa, né? Agora condensou em 2 horas, o conteúdo continua o mesmo, a gente tem uma série de coisas para ler. Eu já falei várias vezes para vocês que a gente não tem que ficar correndo com nada aqui, mas para que seja menos eu e seja mais equilibrado, eu preciso da participação de vocês. O que acontece? Você já tem todo o texto da aula que vem, né? Que eu disse para vocês, aí eu vou repetir agora. Nós começamos o texto hoje e nós vamos continuar esse texto talvez nas 2 aulas futuras aí. Nós estamos aqui na aula 4 do blog. Assim que ele abre, ele vai mostrar para a gente, né? Mas aqui está o texto direto já, que eu já tinha aberto, mas a internet não quer deixar eu mostrar nenhum deles aqui para vocês. Enfim, abriu o texto. Nós avançamos aqui nas 2 primeiras páginas desse texto, certo? Aqui nós fizemos aqui a introdução, a moeda como meio para troca. A gente viu a questão aqui do gado bovino, né? Nós vimos aqui a questão do pau-brasil no solo brasileiro, essas coisas todas aqui. Instrumento de troca, denominador comum, reserva de valor. Então, nós vimos até esse ponto aqui. A partir da aula que vem, nós vamos ver aqui, ó, demanda e oferta. E aí, eu queria que vocês já viessem para a aula que vem, já tendo lido esse resto de texto aqui. Entendeu? E aí a gente vai, então, caminhar para os pontos a mais aí que diz respeito à questão, olha, principalmente aqui que tem a ver com direito e tudo, a questão da política monetária e seus instrumentos aí para a questão, certo? Então esse material está aqui no blog, olha, aula 4, você rola para baixo, você vai encontrar aqui material, clica aqui para baixar o texto, certo? Alguma dúvida quanto a esses elementos aí? Essas orientações? Então, no caso, nós vamos ter aula mesmo só daqui a 15 dias, né? Porque aí, semana que vem, a gente faz lá aquela avaliação. Não precisa de sofrimento, não precisa de choro, nem dor. Simplesmente leia e a gente vai, então, ter uma boa experiência aí nesse processo, que é uma coisa necessária pelo sistema, não necessária pela minha vontade, porque para mim isso é irrelevante. Na verdade, então, só queria tranquilizar vocês nesse sentido. Para mim, todo mundo já passou, tá? Agora, só se você provar para mim na prova que você não merece passar. Aí eu tenho que te reprovar. Mas, do contrário, para mim, todo mundo passa. Todo mundo já tem tudo que precisa para passar. Aí só confirma isso lá na prova, tá? E outra, a prova não é o valor mais alto de tudo, não. Nós temos essas tarefinhas que a gente faz. Tem o material lá do AVA que vai ser aberto para vocês. Então, isso aí tudo vai compondo a nota. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa mais? Então, boa noite. Fiquem bem. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.